Então vamos lá. Hoje a gente vai desvendar a estrutura de masculinidade que é apresentada no livro O Homem Bíblico, do Dr. Stuart Scott. O nosso objetivo aqui é entender passo a passo o modelo que o autor propõe direto da fonte. Bora começar? Para começar, o livro parte de uma premissa bem forte, a de que existe uma crise na forma como a gente entende o que é ser homem hoje em dia. E que crise seria essa, né? Bom, segundo o autor, o conceito de masculinidade estaria meio que preso entre dois extremos bem confusos. De um lado, você tem aquela caricatura da aspereza, da brutalidade, e do outro, a adoção de características que ele associa ao universo feminino. O resultado disso tudo seria uma identidade masculina meio perdida, sem um norte claro. Tá, mas e por que essa confusão estaria acontecendo? O livro aponta para duas causas principais. A primeira seria a natureza pecaminosa do ser humano, que, na visão dele, distorce os planos originais de Deus. E a segunda, uma cultura que teria deixado de lado a ideia de verdades absolutas, o que levaria cada um a definir por si só o que é certo e o que é errado. Ok, então se o problema está identificado, qual seria a solução? Bom, a resposta que o livro dá não vem da cultura, nem da psicologia. A proposta é outra, uma fundação que o autor define como divina, como teológica. E essa fundação ela é construída em cima do que o livro chama de 3 provisões divinas. Pensa nelas como as etapas, sabe? Os pilares que formam e sustentam o relacionamento de um homem com Deus. Primeiro a salvação, depois a santificação e, lá na frente, a glorificação. O primeiro passo, que é a base de tudo, é a salvação. O autor descreve isso não só como um evento, mas como uma fé que realmente transforma, que dá um novo coração e perdoa. E tudo começa com uma atitude de humildade, de reconhecer que se precisa de Deus. Certo. Depois da salvação, o que vem? Aí entra a santificação. E olha que interessante, o livro deixa bem claro que isso não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. É um processo contínuo, que dura a vida toda. É a jornada de crescer, de lidar com as próprias falhas e de ir se moldando para ser cada vez mais parecido com Cristo. Beleza, com essa base espiritual já montada, o livro começa a desenhar um perfil bem específico do que seria, então, ser homem dentro dessa visão. E esse perfil é construído a partir de 6 características que o autor considera essenciais. Começa com a ideia de ser criado à imagem de Deus, para ser um adorador, mas, ao mesmo tempo, reconhecendo a natureza falha e a necessidade da graça divina. E um ponto-chave: o homem não é autossuficiente, ele precisa de Deus e dos outros. Por último, um ponto central para tudo que vem a seguir é a ideia de que ele foi criado para ser funcionalmente diferente da mulher. Agora, para tudo isso, o livro apresenta um modelo supremo, um exemplo a ser seguido. E esse modelo é Jesus Cristo. A ideia aqui é olhar para ele não só como Salvador, mas como a personificação da masculinidade ideal. Alguém que conseguiu equilibrar perfeitamente qualidades como amor e coragem, diligência e humildade, sempre com foco em servir e não em ser servido. Então, a partir desse perfil e tendo Jesus como modelo, a análise continua e define 4 papéis funcionais. São responsabilidades que, segundo o autor, seriam específicas do homem. Vamos ao primeiro papel, liderança. O livro coloca isso como uma responsabilidade dada por Deus, principalmente na família e na igreja. Mas, é importante notar, não é uma liderança para dominar, e sim para servir com sabedoria, com iniciativa e coragem. O segundo papel é o amor. E aqui tem um detalhe importante. Não se fala de um sentimento passivo, sabe? É um compromisso ativo de sacrifício pelo bem-estar dos outros. Um amor que se doa, que busca refletir o exemplo de Cristo com a igreja. E aí, como uma consequência natural desse amor e dessa liderança, vem o terceiro papel, a proteção. É aquele dever de guardar, de defender, e não só de perigos físicos, viu? O autor fala também de proteger contra influências espirituais ou morais que ele considera negativas. E para fechar os 4 papéis, temos a provisão. Só que o livro expande muito essa ideia. Não é só sobre trazer dinheiro para casa. Prover, nesse contexto, é também cuidar das necessidades espirituais, emocionais, daqueles que estão sob o cuidado do homem, sempre com essa atitude de servo. Olha, e tem uma citação do autor John Piper que o livro usa que amarra tudo isso de um jeito bem claro. Ela diz que no coração da masculinidade madura existe esse senso de responsabilidade benevolente, de liderar, prover e proteger. Resume bem a ideia. Ufa!
Então a gente passou pela crise, pela fundação divina, pelo perfil e pelos papéis. A pergunta que fica é: como o livro amarra tudo isso numa única definição? Vamos ver. E aqui está o ponto central de toda a argumentação, a definição final que conecta tudo. Masculinidade, segundo essa obra, é basicamente ter um caráter e uma visão de mundo transformados por Deus, e isso se manifesta na prática naqueles 4 papéis que a gente acabou de ver: liderar, amar, proteger e prover. Bom, e analisar a fundo uma estrutura como essa, acaba levando a gente para uma reflexão maior. De que forma os diferentes modelos de identidade que a gente adota, sejam eles religiosos ou não, acabam moldando não só quem a gente pensa que é, mas também o que a sociedade espera de nós. É algo para se pensar com certeza.